A presente sessão intitula-se Acompanhamento do comportamento de barragens de betão, monitorização e inspeção. Ao nível da monitorização, iremos abordar a observação do comportamento de barragens, nomeadamente o sistema de observação, o plano de observação e, posteriormente, iremos falar das ações e das respostas. E falaremos, nomeadamente, das grandezas monitorizadas no âmbito de ambas, nomeadamente, ao nível das ações, falaremos do nível da água na albufeira e da temperatura do ar. Ao nível das respostas, falaremos, portanto, respostas observadas, falaremos do comportamento hidráulico da fundação, nomeadamente caudais drenados e infiltrados e também subpressões. Ao nível das respostas do material betão, temperaturas, extensões e tensões. Depois, relativamente a movimentos das juntas de contração, movimentos de aberturas, fechos, deslizamentos verticais e horizontais. Por fim, a nível de deslocamentos do corpo da barragem horizontais, abordaremos os fios de prumo e a planimetria, e a nível de deslocamentos verticais, as observações por nivelamento de precisão e extensómetros de varas, normalmente instalados na fundação. A atividade de observação envolve a realização de inspeções visuais e medições de grandezas físicas, com o intuito de quantificar o fenómeno ou evento que está a ser observado. Em barragens, são instalados sistemas de observação cuja complexidade depende, em grande parte, da dimensão da obra. Nesta figura, apresenta-se o sistema de observação de uma barragem, sendo que o sistema de observação permite a medição das variáveis representativas das ações, das propriedades mecânicas do betão e das respostas estruturais, assim como do comportamento hidráulico da fundação e da barragem ao longo da vida da obra. A grande maioria dos resultados da observação correspondem a diferenças entre épocas, sendo que as temperaturas, os caudais e as subpressões são algumas exceções a esta regra. Aqui apresentam-se algumas definições do plano de observação no âmbito do Regulamento de Segurança de Barragens português. No artigo 4, refere que o plano de observação é o documento de caráter vinculativo no qual se baseia o controle da segurança estrutural. Depois, no artigo 18º, mais ao nível de aspectos gerais, refere que o plano de observação visa essencialmente o controle de segurança estrutural das principais obras, nas fases de construção, primeiro enchimento, primeiro período de exploração e período de exploração subsequente. Refere ainda que deve ter em consideração os principais cenários de acidente e de incidente identificados para a barragem, incluindo nomeadamente esvaziamentos rápidos, sismos e cheias. Neste slide apresenta-se um quadro retirado dos documentos técnicos de apoio ao Regulamento de Segurança de Barragens português, em que refere as grandezas a observar em barragens de betão, em função da altura da barragem. E, em função da altura da barragem, há aqui várias grandezas que serão ou não observadas, que é, nomeadamente, deslocamentos, movimentos de juntas e fissuras, temperatura no betão, tensões ou deformações, caudais infiltrados, subpressões, nível da água na albufeira, precipitação e temperatura e sismologia. Neste quadro, também retirado do mesmo documento, dos documentos técnicos de apoio ao RSB, mostram-se as frequências de observação recomendadas para barragens de betão, em função não só da altura da barragem, como da fase da vida da obra. Neste gráfico, portanto, são 3 gráficos que basicamente são de séries temporais. No gráfico de cima, a variação da temperatura do ar ao longo do tempo. No do meio, a variação do nível da água
na albufeira ao longo do tempo e embaixo do deslocamento radial do corpo da barragem ao longo do tempo. E apresenta-se uma frequência de medição de uma vez a cada 28 dias. E aqui já é perceptível verifica-se que é perceptível já alguma sazonalidade da temperatura do ar. Quando a medição é feita a cada 7 dias, esta sazonalidade é ainda mais óbvia, tem-se dados mais detalhados e, uma vez ao dia, isto ainda é mais claro. Sendo que, quando temos uma frequência de medição de uma vez a cada hora, obtemos inclusivamente as variações da temperatura ao longo do dia. Portanto, todo este tipo de a frequência de medição acaba por nos dar mais ou menos informação. Portanto, a informação varia muito, o detalhe da informação varia muito em função da frequência em que cada uma das grandezas é medida. As respostas do sistema barragem-albufeira-fundação devem-se à atuação simultânea de um conjunto de ações. Dentre as principais ações destacam-se variação do nível da água na albufeira, variações de temperatura do ar e da água, efeitos do tempo e ação sísmica. Relativamente às respostas observadas, as que são mais frequentemente monitorizadas são os deslocamentos absolutos e relativos, as extensões e tensões do betão, o comportamento hidráulico da fundação e as temperaturas no betão. A maioria dos gráficos que se vão apresentar em seguida, para cada uma das grandezas, são séries temporais dos resultados, ou seja, a variação das grandezas, sejam eles deslocamentos, caudais, etc., ao longo do tempo. Por outras palavras, o eixo do x representará o tempo e o eixo dos y representa a variação da grandeza observada. Aqui, neste caso, começamos pela variação do nível da água. No gráfico de cima, pode observar-se o nível da água na albufeira, que é a linha azul, e a taxa de variação diária do nível, que é a linha verde. Tudo isto ao longo do tempo. No gráfico abaixo, representa-se, aqui é este o gráfico abaixo, apresenta-se a variação do nível a jusante da barragem. Neste gráfico aqui, este foca-se na variação das temperaturas do ar. Podem observar-se os registros das temperaturas máximas a vermelho, as médias a preto e as mínimas a azul da temperatura do ar. Neste caso, nesta barragem, até 2014 foi utilizado um termómetro de máximas e mínimas até 2014 e que registra apenas a temperatura máxima e a temperatura mínima diária, sendo que a média apresentada aqui é obtida pela média da máxima e da mínima. Por outro lado, após esta data, após 2014, o termómetro de máximas e mínimas foi substituído por um termómetro mais avançado que registra as temperaturas horárias, isto no âmbito da instalação de uma estação meteorológica, e verifica-se aqui a diferença. Esta é a fase do termómetro de máximas e mínimas e aqui é a partir daqui que foi utilizado o termómetro mais avançado. Nesta figura apresenta-se um esquema ilustrativo da percolação da água da albufeira através da fundação. Portanto, temos aqui a água a percolar aqui através da fundação, devido às pressões, e também das medidas mais comuns de mitigação de subpressões sobre as barragens, nomeadamente
aqui a cortina de impermeabilização, aqui a cinzento, e aqui a rede de drenagem, aqui a um castanho avermelhado. Basicamente, a cortina de impermeabilização reduz o fluxo de água da Albufeira através da fundação da barragem. E a rede de drenagem liberta também as pressões da água que acabou por atravessar a cortina. Nesta imagem podem ver a localização dos drenos instalados na barragem de Vilarinho das Furnas. Estão aqui localizados mais do lado da margem direita e da zona central, uma vez que foi a zona considerada mais necessária. Aqui apresentam-se as séries temporais da água drenada relativa aos drenos que são coletados pelas bicas da encosta da margem direita, portanto desta zona, um pouco da zona central. Em cima, o gráfico relativo à variação do nível da água na Albufeira e da temperatura do ar. Este gráfico apresenta-se normalmente em paralelo com outras séries temporais para que se possa perceber se a grandeza em análise apresenta ou não alguma dependência das referidas ações. Ou seja, se estas ações têm ou não algum efeito sobre as grandezas observadas, neste caso, os caudais. Portanto, no gráfico do meio, a água drenada pelos drenos cujo caudal é coletado pela bica 3, portanto apresentam-se aqui, e em baixo representa-se a água drenada pelos drenos cujo caudal é coletado pela bica 4. Portanto, aqui verifica-se que os caudais são bastante reduzidos há várias décadas, sendo que os caudais nos drenos coletados pela bica 3 são praticamente nulos em toda a história da obra. No slide anterior falámos dos caudais drenados pelos drenos. Agora falemos da água total medida pelas bicas, que é a soma da água drenada pelos drenos com a água infiltrada na barragem. Nesta imagem, os troços coletados por bicas diferentes estão coloridos com cores distintas. Portanto, tem aqui esta zona relativa à bica 3, que está aqui referida também na tabela, e que abrange todos os drenos localizados nesta zona, assim como todo o caudal que é infiltrado através da barragem também nesta zona. E aqui, como está na tabela referido, esta bica coleta os drenos, aqui está a nomenclatura de cada um dos que se localizam aqui nesta zona, mais os eventuais repassos, portanto as infiltrações pelos blocos UV a Z3, Z4, portanto UV é esta zona até Z3, Z4. Portanto, todo o caudal que entra por aqui, seja através dos drenos ou das infiltrações, acaba por escoar até à bica 3 e assim sucessivamente para cada uma das bicas. Neste caso, como se pode verificar pelo caudal coletado pelas 4 bicas, tanto os caudais drenados como os caudais infiltrados têm-se mantido relativamente reduzidos nas últimas 2 décadas. São sempre inferiores a 20 litros por minuto em cada uma das bicas. Tendo em consideração a dimensão da barragem, tem quase 100 metros de altura, são caudais pouco significativos. Temos aqui caudais muito relativamente reduzidos, caudais drenados e infiltrados. Nestas figuras apresentam-se as localizações, tanto em alçado como em corte, dos piazómetros instalados na barragem de Vilarinho das Furnas. Portanto, estamos a falar ainda da mesma barragem. Em corte, são estas figuras aqui em baixo, apresentam-se também os drenos e o plano da cortina de impermeabilização. Nos cortes apresentados, as linhas azuis a tracejado representam o plano da cortina de impermeabilização. Portanto, são estes. As linhas verdes representam os drenos. Tem aqui linhas verdes.
e as linhas vermelhas representam os piezómetros. Nesta figura representa-se um corte transversal de uma barragem, onde se representa a galeria de drenagem na qual está inserido o piezómetro representado. Este piezómetro, portanto estamos aqui o piezómetro, mede a pressão, por exemplo, numa unidade de pressão, como por exemplo o bar, que é convertida em altura de água equivalente, em metros de coluna d'água. Basicamente, a percentagem de carga, representa-se aqui, a forma de calcular, é a divisão da altura de água equivalente, portanto, é este valor da altura de água equivalente à pressão medida, pela altura total da água, neste caso representado pela altura do nível da água na albufeira. Neste slide apresentam-se as séries temporais das pressões medidas nos piezómetros localizados na zona central da barragem. No gráfico de baixo apresentam-se as subpressões convertidas em alturas de água equivalente, em metros de coluna d'água. No gráfico do meio apresentam-se as correspondentes percentagens de carga. Este gráfico representa bem as elevadas percentagens de carga, cerca de 100%, antes do efeito da cortina de impermeabilização e dos drenos, designadamente nos piezómetros que atravessam o plano da cortina de impermeabilização, que é o PN1, PN2, PN4 e PN6. Portanto, valores muito próximos de 100%, uma vez que estes piezómetros atravessam a cortina de impermeabilização. Nesta figura representam-se os aparelhos do sistema de observação que se encontram embebidos no botão da barragem de Alqueva e que monitorizam algumas respostas do botão. Destes, destacam-se os extensómetros, que monitorizam as tensões, os tensómetros, que monitorizam as tensões, e os termómetros, que monitorizam as temperaturas. Aqui apresentam-se os picos sazonais das temperaturas registadas pelos termómetros embebidos no botão da barragem de Alqueva. As amplitudes térmicas medidas em cada termómetro dependem da localização do mesmo em espessura. Portanto, os que estão numa zona mais interior da barragem acabam por ter menos efeito, ter menos consequências do efeito da temperatura, da variação da temperatura do ar. As tensões são medidas por grupos de extensómetros. Aqui apresentam-se as tensões medidas em extensómetros corretores. Estes medem apenas as variações de extensão devidas a variações de temperatura e variações autogéneas de volume do botão, sendo independentes do estado de tensão na estrutura. A análise da evolução das extensões observadas nos extensómetros corretores permite detectar a existência de eventuais fenómenos anómalos evolutivos no tempo, como seja o caso de expansões no botão. E aqui apresenta-se aqui um exemplo de uma série temporal de extensões ao longo do tempo. Aqui um botão que não parece apresentar expansões, e aqui embaixo um botão que apresenta algumas extensões que indicam a expansão do botão. Nesta figura apresenta-se nos subsistemas de observação de medidores de movimento de junta e bases tridimensionais, portanto focados na monitorização dos movimentos das juntas de contração. Para além dos movimentos de abertura-fecho, os medidores de movimento de junta também fornecem dados referentes à temperatura, que são aqui apresentados. Aqui apresentam-se as séries temporais dos movimentos de abertura-fecho medidos pelos medidores de movimento de junta localizados
nas cotas mais elevadas da barragem. Os movimentos de abertura-fecho normalmente apresentam uma periodicidade sazonal, ou seja, repete-se o mesmo padrão em cada período temporal idêntico. Normalmente, na época quente, o botão expande e os blocos adjacentes aproximam-se, ou seja, as juntas fecham ligeiramente, ao passo que na época fria o botão retrai e os blocos afastam-se. Logo as juntas abrem ligeiramente. Estamos a falar de movimentos na ordem dos milímetros ou décimas de milímetro. Normalmente, os movimentos mais significativos das juntas, ou seja, as maiores amplitudes, acontecem nas cotas mais elevadas dos blocos mais centrais, que neste caso se apresentam aqui nesta zona e nesta, mais elevada e zona central da barragem. Para além dos movimentos de abertura-fecho, as bases tridimensionais medem também o deslizamento vertical e o deslizamento horizontal da junta. Apresentam-se as convenções adotadas para os sinais positivos de cada um dos três movimentos referidos aqui deste lado. Neste slide apresentam-se os movimentos de abertura-fecho observados pelas bases tridimensionais localizadas nas cotas mais elevadas. Portanto, a mesma informação idêntica àquela que já foi apresentada para os medidores de movimento de junta, mas dados pelas bases tridimensionais. Recordo que as bases tridimensionais são localizadas no exterior da barragem, portanto, ou na galeria ou nos paramentos, e os medidores de movimento de junta são embebidos no botão. Aqui apresentam-se os movimentos de deslizamento vertical medidos também por bases tridimensionais, portanto as mesmas, mostradas anteriormente, e aqui a informação das mesmas bases para os deslocamentos horizontais. Agora, neste slide apresenta-se um alçado com a localização das bases de alongâmetro instaladas na barragem de Vilarinho das Furnas. Estes dispositivos também medem os movimentos relativos dos blocos constituintes da barragem. Contrariamente às bases tridimensionais que medem as três direções, nomeadamente abertura-fecho, deslizamento horizontal e deslizamento vertical, as bases de alongâmetro medem apenas duas direções num dado ponto: abertura-fecho e deslizamento horizontal, ou, alternativamente, abertura-fecho e deslizamento vertical, em função da zona onde estejam instalados. Caso se pretenda medir três direções com estes dispositivos, o ideal é utilizar, caso se pretenda medir três direções, o ideal é utilizar uma base tridimensional. No entanto, com estes dispositivos, pode-se medir as três direções, por exemplo, combinando uma base de alongâmetro no hastial de galeria, que mede abertura-fecho e deslizamento vertical, com uma base de alongâmetro próxima da anterior, mas no piso da galeria, e que irá medir abertura-fecho e deslizamento horizontal. Aqui nesta figura, estes gráficos também de séries temporais representam os movimentos registados pelas bases de alongâmetro localizadas na zona central da barragem de Vilarinho das Furnas ao longo do tempo. Como estão todas instaladas no hastial da galeria, medem abertura-fecho e deslizamento vertical. Nesta figura apresenta-se um alçado com a localização dos fios de prumo e respectivas bases de coordinómetro da barragem de Alqueva, com vista à monitorização dos deslocamentos no plano horizontal, que se podem dividir em deslocamentos paralelos ao leito do rio, radiais ou axiais, e deslocamentos perpendiculares ao leito do rio, tangenciais ou transversais. Para medir os deslocamentos no plano horizontal, além de fios de prumo, podem utilizar-se métodos geodésicos, GNSS, etc.
Estes gráficos nesta figura representam as séries temporais dos deslocamentos radial e tangencial, portanto radial aqui em cima e tangencial em baixo, registados pelas bases de coordenómetro do fio de prumo 3, cuja localização se representa no esquema aqui à direita. Conforme esperado, observa-se um padrão sazonal essencialmente relacionado com a ação térmica, e as amplitudes de movimento são tanto maiores quanto mais elevado esteja o ponto monitorizado em relação à fundação. Portanto, os pontos aqui, esta zona mais em cima, apresentam uma maior resposta à sazonalidade. Para além dos fios de prumo, como já referido, há outros métodos como os métodos geodésicos, nomeadamente planimetria, por exemplo, e GNSS. A utilização de mais do que um método tem o objetivo de obter redundância de informação com vista à validação da mesma. Aos resultados obtidos por fio de prumo, que foram mostrados no slide anterior, adiciona-se aqui informação da planimetria, por forma que ambos os métodos possam ser comparados. Verifica-se que existe maior concordância de informação para deslocamentos radiais a cotas mais elevadas. Este fator poderá estar associado ao facto de os valores nas cotas mais baixas apresentarem deslocamentos de reduzida amplitude, da ordem da margem de erro dos métodos geodésicos. O mesmo sucede para os deslocamentos tangenciais, uma vez que são muito reduzidos para ambas as cotas apresentadas. Este slide apresenta os diagramas síntese relativos ao deslocamento de duas consolas, uma numa zona central e outra mais junto ao encontro, portanto, respectivamente a azul e a vermelho, sendo que cada cor aqui destes diagramas síntese representa uma época distinta medida por fio de prumo. Cada ponto destes representa a medição de cada uma das bases de coordenómetro a diferentes alturas. Com este tipo de diagrama consegue-se representar as deformadas das consolas para cada uma das épocas. Portanto, este relativo à zona do encontro e este relativo à zona mais central da barragem. Ou seja, no coroamento, os blocos centrais apresentam normalmente um maior deslocamento do que os blocos mais próximos dos encontros. Aqui apresentam-se também diagramas síntese com base nos dados obtidos através de fios de prumo. No entanto, ao contrário do slide anterior, onde se apresentaram diagramas síntese das consolas, portanto, cortes radiais dos blocos, neste caso apresentam-se os diagramas síntese dos arcos. Portanto, a vermelho, este arco, esta zona a vermelho, a este nível, é representado por uma espécie de diagrama síntese. Portanto, cortes dos arcos no plano horizontal. Para além dos deslocamentos medidos por fios de prumo, apresentam-se os deslocamentos observados por geodesia, por forma a obter redundância de informação. Portanto, aqui estas setinhas não vêm só da informação dos fios de prumo, mas também da informação da geodesia. Agora, apresenta-se aqui um alçado com a localização dos pontos utilizados para a monitorização dos deslocamentos verticais por métodos geodésicos, nomeadamente nivelamento de precisão da barragem do Torrão. Nesta barragem só existe uma linha de nivelamento geométrico de precisão, que está localizada aqui no coroamento. Mas em algumas das maiores barragens existem linhas adicionais, designadamente ao nível de algumas galerias. Agora aqui apresenta-se a referida rede de nivelamento, mas de outra perspectiva, neste caso em planta.
Estes gráficos apresentados aqui na figura representam as séries temporais dos resultados do nivelamento de precisão. Conforme esperado, verifica-se um padrão sazonal que se relaciona com a ação térmica. A barragem expande na época quente, logo o coroamento sobe, e contrai na época fria, logo o coroamento desce. Recordo que estamos a falar de deslocamentos na ordem dos milímetros. Agora, este pretende também ser um diagrama síntese, inclui a mesma informação apresentada no slide anterior, mas ao invés de uma série temporal, representa-se a posição de cada marca da linha do coroamento para cada uma das épocas. Ao analisar este diagrama, confirma-se que o que foi referido anteriormente. Campanhas de nivelamento relativas às épocas mais quentes apresentam um coroamento mais elevado do que as épocas, portanto estamos aqui, campanhas entre maio e novembro, mais elevado do que as épocas dos meses mais frios, que se apresentam aqui com um coroamento, nomeadamente na zona central da barragem, com um coroamento muito mais baixo. De salientar, no entanto, que o efeito térmico nas barragens apresenta um desfazamento considerável em relação à temperatura do ar, uma vez que as barragens são estruturas massivas de betão, do que resulta uma grande inércia térmica, especialmente nas zonas mais internas das barragens. De uma forma geral, este desfazamento depende da dimensão da barragem e é anualmente superior a um mês. Neste diapositivo apresenta-se um alçado com a localização dos tensómetros de varas instalados na fundação da barragem do Torrão, portanto aqui em alçado e aqui em corte. Os tensómetros podem ser simples, uma única vara, ou múltiplos, mais do que uma vara no mesmo furo, mas com comprimentos diferentes. Os extensómetros múltiplos fornecem mais informação do que um extensómetro simples, uma vez que quando existe movimento da fundação, o extensómetro múltiplo ajuda a localizar melhor o troço no qual a fundação se está a mover, seja a empolar ou a sentar mais. Aqui apresenta-se aqui, portanto, também uma série temporal para os 4 extensómetros de varas indicados, a montante, os extensómetros M9 e M10 e a jusante os extensómetros M17 e M18. Portanto, a montante M9 e 10 e jusante M17 e M18. Como resposta à ação hidrostática, os extensómetros de varas de montante apresentaram um empolamento durante o enchimento da Albufeira, ao passo que os de jusante registaram um ligeiro assentamento nesta fase. Este é um comportamento relativamente comum que implica uma ligeira rotação da barragem decorrente da subida do nível da Albufeira. Vamos então agora para o outro tema desta apresentação, que se refere a inspeções visuais. Iniciamos por enquadrar e apresentar os objetivos destas inspeções. Em seguida falaremos sobre o quando é que estas inspeções devem ser feitas, quem as deve fazer, o que é que deve ter em atenção durante as inspeções e para que é que elas são efetivamente feitas. Em seguida apresentam-se alguns aspectos gerais a considerar, alguns exemplos de deteriorações detectáveis durante estas inspeções, depois um exemplo de registro de ocorrências verificadas durante estas inspeções visuais. Abordamos também a questão da inspeção ao sistema de observação da barragem e, por fim, apresenta-se alguma documentação relativa às inspeções.
A inspeção visual é uma das atividades mais complexas do controle de segurança de barragens, uma vez que envolve o conhecimento de forma integrada de 4 áreas distintas. Em primeiro lugar, o comportamento estrutural do corpo da barragem, também o comportamento hidromecânico da fundação, assim como as características e das propriedades dos materiais e também a aparelhagem e técnicas de observação. Uma inspeção visual implica o registro mais ou menos detalhado das ocorrências observadas. Para o efeito, deve saber-se distinguir entre as ocorrências relevantes e as que não são efetivamente relevantes. É também importante fazer a articulação das ocorrências observadas em 4 vertentes. Em primeiro lugar, o comportamento esperado da obra, depois os dados das observações, em seguida ter em conta também o comportamento da obra ao longo do tempo e, por fim, a possível evolução das propriedades dos materiais. De acordo com os documentos técnicos de apoio ao Regulamento de Segurança de Barragens português, as inspeções visuais têm por objetivo, em primeiro lugar, a detecção de sinais ou evidências de deteriorações e também a detecção de anomalias no sistema de observação instalado. As inspeções visuais assumem particular importância em barragens sem sistema de observação, tais como obras de pequena dimensão, obras antigas em que não foram instalados sistemas de observação ou em que não foram, em que estes sistemas de observação não foram reformulados, ou com sistemas de observação inadequados ou insuficientes. Em geral, é muito limitativo confiar exclusivamente e excessivamente nas inspeções visuais e a boa avaliação de uma ocorrência exige muita experiência. Consequentemente, sempre que possível, as inspeções visuais devem ser sempre realizadas em articulação com a informação proveniente do sistema de observação da obra. Quando devidamente projetados e explorados, os sistemas de observação das grandes barragens de betão permitem a detecção de eventuais anomalias antes de estas se manifestarem nas inspeções visuais, tais como expansões causadas por reações expansivas no betão. Mesmo em barragens com um sistema de observação muito exaustivo, como nas grandes barragens de betão mais recentes, as inspeções visuais assumem um papel importante, uma vez que permitem detectar anomalias não detectáveis pela análise dos resultados da observação, permitem também aferir hipóteses consideradas nos modelos de comportamento e verificar a adequabilidade e as condições de funcionamento dos sistemas de observação. Por conseguinte, há que visitar periodicamente as obras. Relativamente ao timing, as inspeções visuais devem ser realizadas em todas as fases da obra, nomeadamente durante a construção, várias vezes, antes do enchimento, é uma inspeção prévia do enchimento e é considerada como uma situação de referência para o resto da vida da obra. Também em cada um dos patamares do primeiro enchimento, no final do primeiro enchimento e, periodicamente, durante a exploração da barragem. Por sua vez, as inspeções realizadas durante a exploração podem se subdividir em inspeções de rotina, que são aquelas que são efetuadas no âmbito das campanhas de observação, inspeções de especialidade, num caso de uma obra sem problemas, a periodicidade pode ser semestral, anual, bienal, trienal. Por outro lado, para obras com problemas, a frequência destas inspeções de especialidade deve ser ajustada em função da situação. Por fim, devem ser efetuadas inspeções na sequência de eventos excepcionais, tais como cheias, sismos ou esvaziamentos e reenchimentos de albufeira. Existem algumas especificidades a ter em consideração nas inspeções visuais em cada uma das fases da vida da barragem. Seguem-se alguns aspectos que o inspetor deve ter em mente nas inspeções visuais realizadas nos períodos de construção e de primeiro enchimento. Durante a construção,
devem ser registados os incidentes que podem vir a afetar ou explicar o comportamento futuro da obra, tais como galgamentos, interrupções de betonagens, fendilhação, repasses, ressurgências, etc. Deve ser também efetuado um levantamento fotográfico, com especial destaque para a superfície de inserção da barragem. Deve também ser feita uma análise dos tarolos retirados dos furos abertos na fundação, sejam eles para a realização de inspeções, para a instalação de aparelhagem ou para a execução de redes piezométrica e de drenagem. Este procedimento tem como objetivos os de detectar zonas no maciço menos resistentes, portanto, zonas do maciço rochoso menos resistentes e detectar descontinuidades particularmente favoráveis ao escoamento da água. Durante a construção, podem surgir fendas de retração devido a variações de temperatura, chamadas fendilhação térmica, causadas pelo arrefecimento posterior à subida de temperatura devido à libertação do calor de hidratação do cimento. Uma forma expedita de controlar a evolução da fendilhação observada é através da colocação de testemunhos constituídos por materiais frágeis, tais como argamassas de cimento e fissurómetro. Portanto, temos aqui alguns exemplos de testemunho em argamassa. Temos aqui um fissurómetro. Neste caso, são bases de alongâmetro que estão instaladas em zonas de fendas para medir os movimentos de abertura-fecho dessas mesmas fendas. Relativamente às inspeções durante o primeiro enchimento, estas devem ser quase contínuas, por forma a permitir uma rápida detecção de eventuais anomalias de comportamento. Deve ter-se especial atenção à ocorrência de movimentos, repasses ou ressurgências. Nesta fase em especial, é essencial que o sistema de observação esteja operacional e que os órgãos de segurança estejam a funcionar adequadamente. Os intervenientes na inspeção visual podem variar consoante o tipo de inspeção. Por exemplo, as inspeções visuais de rotina são efetuadas pelos agentes responsáveis pela exploração do sistema de observação. As inspeções visuais de especialidade, por outro lado, são realizadas pelos responsáveis pela elaboração dos relatórios de comportamento. Em Portugal, são a Autoridade e o LNEC, Laboratório Nacional da Engenharia Civil. Também, relativamente às inspeções visuais excepcionais, também são levadas a cabo pelos responsáveis pela elaboração dos relatórios de comportamento, portanto, a Autoridade e o LNEC. As zonas da obra e do aproveitamento que devem ser inspecionadas são todas as zonas visitáveis da barragem, designadamente o coroamento, o paramento de jusante, o paramento montante, ou seja, nomeadamente a parte imersa do paramento montante, e as galerias. Também as superfícies dos órgãos de descarga, nomeadamente as soleiras, e a fossa e barra a jusante. Outras zonas da obra e do aproveitamento a inspecionar são o maciço rochoso envolvente, nomeadamente os maciços a montante e a jusante da barragem, e as margens da albufeira. Também, a albufeira deve ser inspecionada quando está vazia, nomeadamente no que diz respeito ao seu grau de assoreamento. O leito do rio a jusante deve ser inspecionado, nomeadamente ao nível da possível existência de erosões e do desprendimento de blocos, etc. Basicamente, as inspeções servem em parte para evitar, para o controle de segurança da obra, para evitar modos de ruptura como estes que se apresentam aqui na imagem. Para uma barragem gravidade, aqui do lado esquerdo, por exemplo, existe aqui a possibilidade do deslizamento ao longo da interface da fundação com a barragem, com o botão da barragem. Mesmo, além disso, a possível existência de deslizamentos ao longo das camadas
subhorizontais de menor resistência, aqui já no maciço rochoso, dentro da fundação, normalmente próximos da base da barragem. Neste caso, no caso de uma barragem abóbada, existe a possibilidade de deslizamento ao longo das superfícies de menor resistência na fundação, em particular nas encostas e nos encontros. Existe também a possibilidade de erosão do maciço rochoso e esmagamento da zona superior central da abóbada devido a tensões muito elevadas. Este é um exemplo de uma ruptura muito famosa de uma barragem, que é o caso da barragem de Malpasset em França, que resultou nesta imagem que vem aqui na figura. Portanto, é uma barragem com 61 metros de altura, com um desenvolvimento do corrimento de 165 metros, e efetivamente a existência de uma zona de falha na margem esquerda foi só identificada após a ruptura. Portanto, esta é conhecida como a primeira ruptura de uma barragem abóbada. E qual foi a causa? Foi a ruptura do encontro da margem esquerda, que conduziu à repentina destruição da barragem durante o primeiro enchimento de Albufeira. Antes da ruptura foram dados alguns sinais que não foram devidamente acautelados ou considerados, nomeadamente ressurgências a jusante da barragem e fendas no soco de betão no pé de jusante da barragem. Portanto, este caso em particular levou um consenso entre os engenheiros de barragens relativo ao tratamento das fundações de barragens abóbada. A maior parte das rupturas em barragens de betão foram devidas a problemas no maciço rochoso de fundação. E estas devem-se essencialmente a processos de deterioração, que muitas vezes conduzem à perda de resistência e falta de resistência ao corte em planos de fraqueza de orientação desfavorável. Salienta-se a relevância das elevadas subpressões como um dos fatores preponderantes na instabilidade de barragens. Além disso, nunca é demais referir a importância do primeiro enchimento de Albufeira, uma vez que é a primeira vez que a barragem é realmente sujeita a um ensaio de carga. Numa barragem, há que verificar eventuais alterações no betão, fendilhação do betão, estado das juntas de contração, repassos pelo betão, natureza dos materiais transportados pela água drenada, arenização do paramento montante, etc. Há zonas a que deve ser dada particular atenção, designadamente zonas de descontinuidade nas formas e zonas de apoio das comportas. Ao nível dos órgãos de segurança, a inspeção tem o objetivo de detectar a erosão das superfícies dos descarregadores, bacias de dissipação e restituição de descargas de fundo, e a evolução da fossa e da barra ajusante da barragem. Relativamente à Albufeira, devem ser verificados eventuais assoreamentos. E em relação à zona de jusante, devem ser verificadas eventuais erosões do leito do rio, como já foi referido. Deve também inspecionar-se o maciço envolvente, com vista a identificar as características do maciço de inserção e as características, alterações e deteriorações do maciço rochoso envolvente. Outro aspecto a ter em consideração são eventuais ressurgências no maciço de fundação e a jusante, e nas encostas e o potencial de escorregamento de taludes nas encostas. Dentre os aspectos que devem ser considerados nas inspeções visuais destacam-se: há que manter a zona ajusante da obra liberta de vegetação. Portanto, garantir isso. Ter em conta se existem boas condições de iluminação junto aos dispositivos de observação.
considerar se existem algumas situações de inundação, possibilidade de inundação de galerias que podem danificar seriamente os dispositivos de observação. Há que identificar cuidadosamente os dispositivos de observação, portanto, enumerá-los, portanto, devem estar bem identificados para que não se distingam uns dos outros, e há que manter os acessos a todas as zonas da obra permanentemente desimpedidos e limpos. As principais anomalias a ter em consideração nas inspeções visuais são, ao nível do corpo da barragem, o escoamento de água pelo corpo da obra, o movimento relativo de blocos da barragem, a fenilhação e delaminação do betão, a deterioração das juntas de contração e a deterioração física e química do betão. Em relação ao maciço rochoso de fundação, se são ressurgências, deve-se ter em conta a existência de ressurgências adjacentes à barragem, a própria erosão desse mesmo maciço, também adjacente da barragem, e a erosão na zona dos encontros. No que diz respeito aos órgãos hidráulicos de segurança e de exploração, há que verificar se se encontram em bom estado de manutenção e em funcionamento. As imagens aqui na figura mostram ressurgências no maciço rochoso envolvente a barragens, que são resultantes da passagem da água através da fundação. Portanto, temos aqui no maciço rochoso imediatamente adjacente da barragem, água a surgir da fundação. O maciço rochoso envolvente deve ser convenientemente inspecionado, com particular atenção para as zonas imediatamente adjacentes da barragem. Portanto, temos aqui um maciço adjacente da barragem, temos aqui a descarga de fundo, aqui assinalada, aqui também um maciço adjacente de uma barragem. Os repassos são muito comuns em barragens, tanto de alvenaria como de betão. Neste caso, apresenta-se um caso exemplo de uma barragem de alvenaria e estas duas de betão. Portanto, são a água que atravessa a barragem. Este módulo foca-se em barragens de betão, nas quais os repassos podem surgir essencialmente através de juntas de contração, juntas de betonagem, também denominadas juntas de trabalho, ou mesmo por fendas. Nas figuras, ambas as figuras neste slide, apresentam-se galerias de barragens onde foram identificados repassos através de juntas de contração. Temos aqui uma e temos aqui outra. Na imagem da direita, o repasse resultou em depósitos de carbonato de cálcio associado a óxidos de ferro, e daí a cor, portanto, vêem-se aqui depósitos com cor avermelhada. Nas imagens aqui apresentadas, pode observar-se depósitos de carbonato de cálcio em paramentos de barragens, a maioria dos quais se encontrava secos, ou seja, sem repasses. Portanto, temos aqui depósitos de carbonato de cálcio que, entretanto, que foram formados provavelmente por repasses, água aqui a passar, mas que, entretanto, provavelmente consolidou, ou a fenda ou a junta consolidou e deixou de passar água, ou eventualmente a carga hidráulica diminuiu e deixou de passar água aqui por estas zonas. Neste caso vêem-se aqui também uns depósitos e uns repasses, aqui neste caso ainda a passar alguma água. Os deslocamentos relativos entre blocos, nomeadamente de abertura-fecho, deslizamento vertical ou deslizamento horizontal, são normais e desejáveis. No entanto, quando estes são irreversíveis, são considerados uma anomalia. Este tipo de deslocamentos deve-se normalmente a tensões demasiado elevadas, não previstas em projeto, e que se podem dever, por exemplo, a patologias tais como reações expansivas no betão. Temos aqui alguns exemplos. Aqui um deslizamento aparentemente horizontal,
aqui um deslizamento relativo vertical, portanto este bloco a subir mais do que este, e aqui um fecho da junta que resultou em esmagamento do betão. Portanto, o espaço da junta deixou de ser suficiente para acomodar a expansão do betão. No que diz respeito às causas mais comuns de fendilhação em barragem, destacam-se as anomalias construtivas, por exemplo, juntas de trabalho maltratadas, geometrias inadequadas, ações térmicas, ações químicas, movimentos diferenciais entre blocos, como vimos antes, cedência de apoios e ações excepcionais, tais como sismos, cheias excepcionais, expansões, etc. A fendilhação do betão pode ser avaliada por forma a concluir sobre a sua relevância, nomeadamente fendas associadas a singularidades estruturais, por exemplo, algumas fendas em galerias, fendas pouco profundas, que não afetam a integridade estrutural da barragem, por exemplo, a fendilhação de origem térmica de alguns paramentos de jusante, fendas com significado estrutural, estas em geral relacionam-se facilmente com o estado de tensão global da estrutura, e fendas que podem originar infiltrações. Na figura da esquerda apresenta-se o padrão de fendilhação típico de reações expansivas no betão, que é denominado craquelé ou fendilhação difusa e deve-se a uma expansão diferencial entre a camada de superfície do betão e as camadas mais interiores. Aqui na imagem do meio apresenta-se a imagem de fendas, uma imagem de algumas fendas decorrentes da resposta estrutural da barragem a tensões causadas pelo confinamento das expansões do betão. Algumas juntas de betonagem não são convenientemente executadas e, através destas, podem surgir repasses. Os ciclos gelo de gelo são uma das principais causas de deterioração nos paramentos de barragens em países frios, provocando o destacamento do betão. A deterioração das juntas de contração é uma anomalia que não deve ser ignorada nas inspeções visuais. Neste caso, apresenta-se também aqui um exemplo de uma barragem de alvenaria. E neste é uma junta de uma barragem de betão, tal como esta junta vertical, e esta é uma junta horizontal. As zonas de transição entre troços adjacentes da estrutura com geometrias diferentes podem também ser críticas, sendo que os aumentos de tensão devidos às transições de formas podem resultar em fendilhação. Neste caso temos aqui uma transição da abóbada para a portela da margem direita de uma barragem e aqui também alguma zona também de transição numa barragem descarregadora, neste caso a sul de Ponte de Coimbra. Outro fator a ter em conta é a erosão da bacia de dissipação por abrasão, tipicamente devido ao transporte de pedras pela água descarregada que vão desgastando a superfície com as quais colidem. Neste caso vê-se aqui a bacia de dissipação já bastante deteriorada e devido a estas pedras roladas, a estes que acabam por embater contra o betão da bacia de dissipação. A erosão dos descarregadores de cheias também é relativamente comum, sendo o fenómeno de cavitação a origem deste tipo de anomalia. Este fenómeno é explicado pelo colapso de bolhas de vapor formadas dentro da água em escoamentos acelerados. Quando cada uma destas minúsculas bolhas entra em colapso, cria-se uma onda de choque de alta energia. Portanto, vemos aqui o caso de um descarregador de cheias
portanto, temos aqui o canal já bastante danificado devido a este fenómeno de cavitação. Este é um exemplo já bastante mediático que ocorreu há poucos anos, que é a barragem de Euroville, que é uma barragem efetivamente de aterro, mas com o descarregador em betão, e teve aqui uma ruptura no descarregador devido ao fenómeno de cavitação. A zona ajusante da obra deve ser também convenientemente inspecionada, nomeadamente as bacias de dissipação e o maciço rochoso. Outro procedimento que deve ser adotado nas inspeções é o de realizar análise à água da albufeira e às águas drenadas através da barragem, por forma a perceber o quão agressiva pode ser a água para os cimentos do betão ou das caldas de injeção. Estas análises devem incluir análises físico-químicas por metodologia simplificada para determinação do pH de saturação após contacto com o carbonato de cálcio, temperatura e condutividade elétrica da água. A diferença entre pH e pH de saturação após contacto com o carbonato de cálcio representa o índice de agressividade da água. Para os cimentos dos betões ou caldas de injeção, um I inferior a 0 indica que a água é agressiva para o carbonato de cálcio. Um I superior a 0 indica que a água pode não ser agressiva e até pode ser incrustante. Relativamente ao registro de ocorrências, este deve ser feito em papel ou em formato digital. Neste caso seria utilizando um tablet e um software adequado. O registro fotográfico, por sua vez, pode ser realizado através de uma câmara fotográfica comum, por exemplo, mesmo uma de telemóvel, ou através de tecnologias mais recentes, tais como câmaras 360 ou uma câmara associada a um drone. O levantamento da finilação pode ser feito através da observação direta para fendas superficiais ou indireta, por exemplo, com ensaios de ultrações, neste caso para fendas profundas, e que não se faz normalmente numa inspeção comum. No final, deve ser elaborada uma ficha de inspeção visual com toda a informação relevante recolhida na inspeção. Neste slide apresentam-se alguns exemplos de registro manual e fotográfico de ocorrências, e aqui ambas as fotografias estão acompanhadas pela representação em alçado da zona fotografada. Portanto, temos aqui a fotografia e depois a zona é fotografada aqui representada no alçado, e o mesmo aqui para esta zona, esta fotografia que está aqui representada como fotografia número 1, e aqui tem, portanto, indicar que é esta zona da barragem. Os diapositivos que se seguem referem-se a um trabalho de levantamento exaustivo da finilação existente na barragem do Aldeceira, que se apresenta aqui na figura, que foi entretanto desativada e parcialmente demolida devido a anomalias irreversíveis decorrentes de reações expansivas no betão. Nesta barragem, para além de um levantamento superficial das fendas, foi também realizado um levantamento de fendas profundas através de ensaios de ultrassons, já referidos atrás. Este foi o resultado dos ensaios de ultrassons, a partir dos quais conseguiu obter a distinção da profundidade de cada uma das fendas. Portanto, está aqui o levantamento da fendilhação em alçado e em corte de vários dos blocos, com a legenda das profundidades. Estas imagens referem-se a uma inspeção visual na sequência de uma ocorrência excepcional, designadamente um galgamento da barragem de Covas. Em relação a inspeções após a ocorrência de um sismo, também um evento excepcional, deve-se efetuar uma inspeção detalhada
utilizando uma checklist, idealmente elaborada com base nos modos de ruptura previstos para a obra, com incidência nos seguintes elementos: coroamento e paramentos, fendas, assentamentos, deslocamentos, infiltrações. Depois, encontros, nesta zona, deslocamentos, ressurgências e movimentos de blocos. Drenos, infiltrações e ressurgências, variações importantes nos caudais. E descarregadores, comportas, túneis, etc. Verificar a fendilhação, lascagem do betão, deslocamentos, desalinhamentos, etc. Apresenta-se agora, de uma forma muito rápida, a ficha de inspeção visual elaborada na sequência de uma visita de inspeção à barragem de Córregas. A ficha deve incluir a informação genérica relativamente aos participantes na inspeção, datas e duração, nível da água na Albufeira e estado do tempo. Devem também ser explicitadas as características da barragem, assim como as características da Albufeira associada à mesma. E também do descarregador de cheias. A apresentação da informação e das ocorrências observadas pode ser dividida por elementos ou zonas da obra. O corpo da barragem pode ser dividido nos seguintes elementos ou zonas: coroamento, e aqui temos depois a comparação da última visita em relação da última inspeção, visita de inspeção, em relação à atual. Aqui as fotografias associadas, coroamento visto da margem direita e aqui a guarda do coroamento com indícios de escamação do betão. Depois, outra zona, paramento montante. Falamos aqui do estado do betão, estado das juntas, abertura das juntas e depois aqui uma avaliação parcial desta zona. E aqui algumas fotos associadas a esta zona. Depois, paramento desjusante, mesmo tipo de informação, ou informação idêntica em relação a esta zona. E aqui umas fotografias associadas. A cada elemento ou ocorrência observada podem estar associadas fotografias ou desenhos. Portanto, como já referido atrás, apresentam-se aqui o número das fotos que depois se apresentarão mais adiante. Neste caso, apresenta-se um exemplo do resultado do levantamento da fendilhação superficial efetuado na referida visita de inspeção à barragem de Córregas. Portanto, apresenta-se aqui uma legenda também para as diferentes convenções adotadas para o carbonato de cálcio, repasses, neste caso água mais carbonato de cálcio. Portanto, apresentam-se aqui diferentes convenções. Voltando às zonas ou elementos da barragem em que a ficha pode estar dividida ou deve estar, destacam-se também as galerias, neste caso Galeria Geral de Drenagem e de vazamento, portanto tem ali um vazamento, uma galeria vazada. Também zona de inserção a jusante do maciço de fundação, zona do fundo do vale imediatamente a jusante da barragem e inspeção ao sistema de observação, instrumentos e dispositivos do sistema de observação.
Como já referido, os instrumentos e dispositivos constituintes do sistema de observação também devem ser inspecionados e seguem-se algumas especificidades de inspeção e manutenção para alguns deles. Relativamente ao subsistema dos fios de prumo, os aspectos a ter em consideração na inspeção são os níveis dos baldes, confirmar que as peças imersas nos baldes não apoiam no fundo, manter os furos desobstruídos e evitar que o fio contacte com as paredes do furo, e verificar folgas e corrosão da base de coordinómetro e do cilindro de referência. Relativamente à aparelhagem elétrica, há que manter os terminais das centrais de leitura limpos e evitar a umidade das centrais de leitura. No que respeita à base do alongâmetro, devem-se manter os pernos limpos para que o alongâmetro apoie com precisão e, caso as leituras saiam do campo de medida, é necessário dispor de outro aparelho com maior campo de medida ou substituir a base. Em relação às bases tridimensionais, devem-se manter limpas as zonas de contacto com o defletómetro, que é o aparelho que faz as medidas das distâncias na base tridimensional. No que diz respeito aos extensómetros de varas na fundação, deve-se verificar se existe água no furo, que pode originar a formação de depósitos de cálcio, de carbonato de cálcio ou outros e a consequente prisão da vara, portanto, garantir que ela não está presa, que está livre para empolar ou assentar. Quando se inspecionam adrentes e piazómetros, devem-se manter os furos limpos, assim como as caleiras e as bicas totalizadoras, por forma a evitar galgamentos e inundações das galerias. As tubagens e as válvulas destes dispositivos devem estar isentas de fugas. Aqui apresentam-se dois piazómetros deteriorados, eventualmente por manutenção inadequada. Neste diapositivo pode-se observar o resultado da precipitação e deposição de carbonato de cálcio nos drenos, um fenómeno que pode obstruir a rede de drenagem. Para além da verificação do estado de conservação dos instrumentos, devem-se calibrar todos os instrumentos de medida, nomeadamente o coordinómetro, que mede os deslocamentos nas bases de coordinómetro dos fios de prumo, as unidades de medida da aparelhagem elétrica, tais como extensómetros, termómetros e medidores de movimento de junta, o alongâmetro, que mede as bases de alongâmetro, o defletómetro, que mede as bases tridimensionais e extensómetros de varas, e os manómetros dos piazómetros. Relativamente ao sistema geodésico, deve manter-se os acessos aos pilares de estacionamento e as linhas de visada desobstruídas, os próprios pilares de estacionamento, as marcas de pontaria e os tacos de nivelamento em boas condições, e deve-se também proteger as peças de centragem onde apoiam os aparelhos de leitura. No âmbito da visita do LNEC, é realizada uma apresentação com uma avaliação expedita da segurança da obra, com base na análise dos instrumentos de observação e na inspeção visual, sendo produzido um documento relativo à inspeção da estrutura da barragem e à inspeção do sistema de observação. Portanto, está aqui uma apresentação no âmbito da visita de especialidade e depois o documento da visita de inspeção, relativo à visita de inspeção visual à estrutura e ao sistema de observação. Embora nos últimos anos tenham levado a cabo progressos significativos nas tecnologias de monitorização e inspeção, persistem alguns desafios: a complexidade das grandes estruturas de barragens, a variabilidade das condições ambientais e a natureza a longo prazo da degradação do betão colocam dificuldades na previsão precisa de potenciais rupturas. Outro desafio é a integração e interpretação de grandes volumes de dados gerados pelos sistemas de monitorização modernos. O futuro da monitorização de barragens deverá envolver maior automação,
análise de dados em tempo real e estratégias de manutenção preditiva impulsionadas pela inteligência artificial. Ao melhorar as práticas de monitorização e inspeção, a segurança e a longevidade das barragens de betão podem ser significativamente aumentadas, mitigando os riscos associados ao envelhecimento destas infraestruturas. Muito obrigado pela atenção dispensada.